Senhor presidente, senhores deputados, alguns dias atrás, o Papa Francisco enviou uma carta ao ex-presidente Lula na prisão, e no final da carta ele disse assim: a verdade um dia vai aparecer. E essas palavras proféticas do Papa Francisco, elas se concretizaram em poucos dias. Não demorou nem 2 semanas, a verdade prevaleceu. E o ex-presidente Lula fez uma declaração dizendo que ele não morreria antes de provar que o ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um grande mentiroso. Algumas pessoas diziam assim, que quando começaram aqueles julgamentos do processo do ex-presidente Lula, que ele deveria ir embora do país. Deveria pedir asilo num país qualquer e ir embora, porque tudo estava sendo desenhado para que ele fosse condenado e preso. Mas o ex-presidente Lula, como um estadista, como um líder que ele é, e que, como uma pessoa honrada que ele é, ele disse: eu vou enfrentar esse processo, e se me prenderem, eu ainda vou provar a minha inocência. E até chegaram a enviar recados a ele, dizendo que ele poderia ir para casa com uma tornozeleira eletrônica, e ele disse: não. Se eu aceitar esse acordo, eu estou aceitando a minha condenação. E ele, demonstrando muita hombridade, ele disse: vou provar que esse Moro é um mentiroso. Não demorou. Não demorou, e este site que eu quero aqui agradecer pela enorme contribuição que ele dá à história do Brasil, este site Intercept Brasil, ele revelou o conluio, revelou a organização criminosa que é esta Operação Lava Jato. As mensagens que este site revelou para o Brasil neste final de semana, estas mensagens são devastadoras, são gravíssimas, que colocam em xeque as instituições do Brasil, colocam em xeque o próprio Estado democrático de direito, porque pisaram na Constituição, porque desenvolveram um processo com um forte cunho político partidário. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal tem que tomar providências urgentes, senão todos eles vão ser coniventes com essa organização criminosa chamada Força Tarefa da Lava Jato. Depois dessas revelações, o presidente Lula tem que ser libertado, no mínimo. No mínimo. Depois dessas revelações, se esse Sérgio Moro tivesse vergonha na cara,
que ele não tem, ele teria pedido demissão do cargo de ministro da Justiça. Depois dessas revelações, aquele hipócrita, daquele Dallagnol, se ele tivesse vergonha na cara, hombridade e um mínimo de ética, ele teria pedido afastamento das suas funções de membro do Ministério Público Federal. Aquele sujeitinho hipócrita, ele fez um PowerPoint. Como ele não tinha provas robustas para incriminar o ex-presidente Lula, ele fez uma palhaçada, uma encenação com PowerPoint para colocar o ex-presidente Lula como chefe de uma quadrilha. E agora nós estamos vendo quem são os chefes das quadrilhas. Além da quadrilha do Palácio do Planalto, chefiada pelo Jair Bolsonaro, que é o quadrilheiro maior, não tem defesa. Vocês vão defender o Sérgio Moro, que ligava para o Dallagnol e falava assim: faz muito tempo que não tem uma operação, né? É mesmo, vamos fazer uma, vamos, e aí, o que você acha? Vocês vão defender isso? Uma combinação criminosa, espúria, entre um juiz que julga e o Ministério Público que denuncia. Se o juiz e o Ministério Público combinam as coisas, o processo está todo ele viciado. O que aconteceu com esse presidente Lula seria, vou fazer uma analogia aqui, seria a mesma coisa se Vossa Excelência fosse acusado de um crime e descobrisse que o juiz que vai julgar o seu processo, ele combinou com o acusador. Mesma coisa. Estou fazendo uma analogia. Vamos supor que Vossa Excelência está sendo condenado está sendo acusado por um crime. O juiz que vai julgar esse processo seu, ele combinou com o Ministério Público, que é o acusador, o seu acusador. O mundo inteiro está comentando essas barbaridades. Jornal Le Monde, jornal New York Times, jornal Figaro, jornal não sei das quantas, falando que a Operação Lava Jato no Brasil só teve um objetivo principal: prender, condenar sem provas o ex-presidente Lula para impedi-lo de candidatar-se novamente e ser presidente da República de novo. Só teve esse objetivo principal. Mas depois, a Lava Jato ainda acabou tendo consequências desastrosas para o Brasil. Nós estamos vivendo uma situação hoje de crise econômica aguda, de recessão, em grande parte, deputado Nevan, culpa dessa Lava Jato irresponsável, que criminalizou as maiores empreiteiras do Brasil e fez o Brasil paralisar obras de norte a sul com gente desempregada, por causa da vaidade desse ministro Moro, que não presta, que é um vagabundo. Esse ministro Sérgio Moro, além de fazer tudo isso, combinou com o presidente da República de vocês uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É um vagabundo, é um lixo, não vale o que come. Um homem que destruiu
a vida do Lula. Olha o que ele fez com o Lula. Matou a mulher do Lula. Não tenho nenhum receio de dizer que ele matou a mulher do Lula. Esse conjunto de mentira que elegeu esse presidente, que é uma vergonha internacional. Esse homem foi na Argentina, agora colocaram lá, vai embora daqui, vagabundo. Foi lá na Argentina, o cara não tem noção do que ele fala. Vamos fazer uma moeda, peso real, Brasil e Argentina. Esse homem regula da cabeça, ele regula. O nosso presidente está preso porque ele é um preso político. Ele é um preso político. Como Mandela foi um preso político. Como Luther King foi um preso político. Lula está na estatura desses aí, ó. Não está na estatura daquelas milícias do Rio de Janeiro, não. Essa operação Lava Jato, deputados do PSL, olha o que ela fez com a vida do ex-presidente Lula. Faz 1 ano que ele está na cadeia. 1 ano num processo montado por uma organização criminosa que ficava combinando as coisas. O Deltan Dallagnol, 3, 4 dias antes da denúncia, ele ligou para o Moro e falou, mas eu não tenho ainda certeza das provas. Olha só, ele falou, mas eu ainda estou inseguro. O Moro falou, não, vamos, tem que ficar firme. Na hora que você for dar entrevista, você não pode titubear. Na questão do triplex, o Moro falou para ele, liga para aquela pessoa lá. Mas aonde está essa pessoa? Não, procura essa pessoa lá, que essa pessoa aí tem informação boa. Que é isso? Que é isso? O juiz sendo acusador, o juiz apontando provas, o juiz orientando o processo. Olha se isso não é um juizeco vagabundo. Olha se não é um juiz porcaria. Se não é um juiz partidário. Ele se mostrou partidário. O objetivo dessa operação era condenar e prender o Lula. Prova? Para que prova? Nós temos convicção. E durante o pleito eleitoral do ano passado, quando o ministro do STF autorizou o ex-presidente dar uma entrevista, aí um liga para o outro e fala, não, mas ele não pode dar uma entrevista, não, vai eleger o Haddad. Vai eleger o Haddad. A que ponto nós chegamos? A Operação Lava Jato foi o maior engodo da história recente do Brasil. Não sou eu que estou falando isso. É o escritor e sociólogo Gessé Souza, autor do livro A Elite do Atraso. A Lava Jato é uma organização criminosa, não sou eu que estou falando isso, quem falou é o ex-candidato a presidente da República, Boulos. A Lava Jato é uma organização partidária, não sou eu que estou falando isso, é um jurista dos Juízes pela Democracia. Os envolvidos agora, os bonitinhos agora, eles reclamam dos vazamentos das mensagens. Vejam só, Deltan Dallagnol, poxa vida, mas houve um vazamento criminoso. O Moro, nossa senhora, houve um vazamento criminoso das mensagens. E quando esse juiz
vazou um telefonema da ex-presidente Dilma para o ex-presidente Lula. Não foi um vazamento criminoso? Hipócrita desse juiz que durante o processo ele vazou a conversa telefônica da Dilma com o Lula. A Dilma era presidente da República. Como é que um juiz de primeira instância resolve revelar para toda a sociedade uma conversa da presidente da República com o ex-presidente? Isso aí podia. Aí sabe o que o juiz falou agora numa entrevista no Bial? Sabe o que ele falou? Não, se é certo, se não é, o que nós temos que focar é no conteúdo da conversa. O Bial perguntou para ele, João Henrique, perguntou assim: mas o senhor acha que foi correto isso, de vazar o telefonema da presidente da República? Ele falou: olha, não se discute aqui a forma, o importante é o conteúdo. E agora? Agora vazaram as conversinhas dele com o Dallagnol. Então, o que importa, não importa se foi ilegal, se não foi, se foi um hacker. Não importa, o importa é o conteúdo. E o conteúdo demonstra que eles estavam combinando tudo. Combinando tudo. Deputado Jamilson Nami. Então eu quero dizer que os vazamentos comprovam que a Operação Lava Jato foi um desrespeito absoluto ao Estado Democrático de Direito, além de ter contribuído para o agravamento da crise econômica que esse país está vivendo hoje. Vocês aí que reclamaram que eu falei aqui, que odeio Lula, que odeio o PT, porque tem gente que tem um ódio ao PT que é um negócio impressionante. Analise um pouquinho o que aconteceu. Os vazamentos mostram claramente uma ação orquestrada, combinada em conluio, construída por essa gangue de juristas de Curitiba, para evitar que o Lula voltasse ao poder como presidente da República. Esses vazamentos revelam que o ex-juiz Sérgio Moro aconselhou, ordenou, agiu como órgão acusador num verdadeiro, e também como investigador num verdadeiro processo inquisitorial. Revela seletividade. Aí o Dallagnol vem com aquela cara de pau dele e fala: não, mas nós condenamos um monte de gente, de vários partidos. Mas esses aí não eram candidatos a presidente da República. Não eram. O processo do Lula foi muito rápido. Foi rápido, na primeira, na segunda instância, então, não demorou nada. Já a sentença já estava combinada entre aqueles 3 patetas lá que julgaram. Então, a Lava Jato revelou seletividade, discriminação, violação dos direitos humanos e dos princípios constitucionais. O Dallagnol, ele não tinha certeza das provas contra o Lula, mas o juiz Sérgio Moro fez ele ter certeza. Falou: não, você tem certeza e você vai dar entrevista e vai falar com segurança. Eu quero concluir o seguinte: é urgente a declaração de inexistência ou de nulidade de todos os processos que se desenvolveram em razão da Operação Lava Jato, que culminaram na condenação e na prisão do ex-presidente Lula. Senhor presidente, eu encerro com essas palavras: é urgente a anulação dos processos que condenaram o presidente Lula, que eles estão todos contaminados.
E é urgente a demissão do ministro Sérgio Moro, do afastamento daqueles procuradores daquela organização criminosa chamada Lava Jato. É urgente que o Supremo Tribunal Federal se manifestem, senão as instituições desse país estarão todas comprometidas e nós estaremos ferindo de morte o Estado democrático de direito.